Capítulo 21. E estes são os juízos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só sairá. Se tinha mulher, sairá ela com ele. Se seu senhor lhe houver dado mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se alguém vender sua filha para ser serva, não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a desposou, então se lhe permitirá resgate. Não poderá vendê-la a povo estranho, agindo deslealmente com ela. E, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem o dever marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir um homem de modo que este morra, certamente morrerá. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe o entregou na mão, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fuja. Mas, se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, para o matar à traição, tirá-lo-ás até do meu altar, para que morra. E quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se homens plegearem, e um ferir ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair de cama, se levantar e andar fora, apoiado em sua bengala, então será absolvido o que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu, e o fará curar totalmente. E se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. E, se homens plegearem e ferirem uma mulher grávida, e esta abortar, mas não houver morte, certamente será punido com multa, segundo o que o marido da mulher lhe impuser, e julguem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu servo ou da sua serva e o destruir, deixá-lo-á ir livre pelo olho. E se derrubar o dente de seu servo ou de sua serva, pelo seu dente o deixará ir livre. E se um boi escornar homem ou mulher, e esta morrer, o boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a escornar, e seu dono tinha sido avisado disso, e não o guardou, e matar a um homem ou a uma mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme este juízo se lhe fará. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se alguém abrir um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar, e cair ali boi ou jumento, o dono do poço pagará o seu valor, e dará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. E, se o boi de alguém ferir o boi de seu próximo, e este morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o dinheiro, e também dividirão o morto. Mas se for notório que o boi dantes era dado a escornar, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se o ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol,
será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que, será vendido por seu furto. Se for achado o furto vivo na sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou na vinha, e o largar, e o animal pastar no campo de outrem, restituirá com o melhor do seu campo e com o melhor da sua vinha. Se acender fogo e pegar nos espinhos, e for queimado algum monte de cereais, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado da casa deste, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, para que se veja se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo negócio de fraude, quer seja por boi, jumento, ovelha, veste ou qualquer coisa perdida, de que alguém disser: isto é meu, a causa de ambos será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal a guardar, e este morrer, ou for aleijado, ou for levado, sem que ninguém o veja, haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se tiver sido despedaçado, trá-lo-á em testemunho, e não pagará o despedaçado. Se alguém tomar emprestado do seu próximo alguma coisa, e for danificada ou morrer o seu dono, não estando presente, certamente a pagará. Se o seu dono estiver com ela, não a pagará. Se for alugada, o aluguel será pelo seu uso. Se alguém seduzir uma virgem que não foi desposada e se deitar com ela, pagará o dote e a tomará por mulher. Se o pai dela absolutamente recusar dar-lhe, pagará, contudo, o dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar a algum deus, e não ao Senhor somente, será destruído. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te portarás com ele como credor. Não lhe imporás usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquele é o único cobertor que tem. É o vestido da sua pele. Em que se deitaria ele? E será que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso? A Deus não amaldiçoarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. A plenitude do teu grão e do teu mosto não retardarás. O primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estará com sua mãe, e ao 8º me darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto não comereis carne despedaçada no campo, lançá-la-eis aos cães. Capítulo 23. Não espalharás falsas notícias, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem responderás em causa, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, sem falta o reconduzirás a ele. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras falsas te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também não tomarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito.
6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a deixarás descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo comam. E do que restar comerão os animais do campo. Farás o mesmo com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, das primícias dos teus trabalhos, que semeaste no campo. E a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem a gordura da minha oferta ficará de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, e confundirei todo o povo a quem entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e herdes a terra. E porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque entregarei nas vossas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, certamente isso te será um laço. Capítulo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os juízos. E o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Então escreveu Moisés todas as palavras do Senhor. E levantando-se de manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse:
Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, e como o próprio céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. E viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós. E eis que Arão e Ur estão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Também fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas do outro lado dela. E farás varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro. E meterás os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e um querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas suas 2 extremidades. E os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e as suas faces estarão uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia,
e os cobrirás com ouro, e por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se há de fazer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, as suas copas, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. 6 canas sairão dos seus lados. 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copas com forma de flor de amendoeira, um botão e uma flor. E noutra cana 3 copas com forma de flor de amendoeira, um botão e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no mesmo castiçal haverá 4 copas com forma de flor de amendoeira, os seus botões e as suas flores. E um botão debaixo de 2 canas do mesmo, outro botão debaixo de outras 2 canas do mesmo, e mais um botão debaixo de outras 2 canas do mesmo, conforme as 6 canas que saem do castiçal. Os seus botões e as suas canas serão do mesmo. Tudo será uma peça batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro o farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, pano azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas estarão ajuntadas uma com a outra. Também as outras 5 cortinas estarão ajuntadas uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na borda de uma cortina, na extremidade do conjunto. Assim farás na borda da cortina, na extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. Estas laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas uma com a outra com os colchetes, e o tabernáculo será um. Farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas terão uma mesma medida. Ajuntarás 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto, e 50 laçadas na borda da cortina do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre a parte de trás do tabernáculo. E um côvado de um lado, e um côvado do outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderá sobre os lados do tabernáculo, de um lado e de outro, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e uma cobertura de peles de texugos em cima. Farás também tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estarão em pé. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de uma tábua será de 1,5 côvado. 2 cunhas haverá em cada tábua, encaixadas uma na outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado do sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua pelas suas 2 cunhas, e 2 bases debaixo de outra tábua pelas suas 2 cunhas. Também para o outro lado do tabernáculo, ao lado do norte 20 tábuas,
e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para o lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas juntas acima na primeira argola. Assim se fará com as 2. Para os 2 cantos serão. Assim serão 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, para o ocidente. E a travessa do meio passará pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, por onde passarão as travessas, e cobrirás de ouro as travessas, e levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra esmerada o farás. E o porás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. E porás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e porás a mesa fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e porás a mesa ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E farás para a coberta 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro. E fundirás para elas 5 bases de cobre. Capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também as suas panelas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Farás também para ele uma grelha de cobre em forma de rede. E sobre a rede farás 4 argolas de cobre nos seus 4 cantos, e a porás debaixo da borda do altar, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas. Os varais estarão de ambos os lados do altar, quando se levar. Oco o farás de tábuas. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado do sul, para o sul, os cortinados do átrio serão de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento para um lado. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao lado do norte haverá cortinados de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinados de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. E na largura do átrio do lado da frente para o oriente haverá 50 côvados. E de um lado haverá cortinados de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado haverá cortinados de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do átrio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata.
Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura de 50 por 50, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, e as suas bases de cobre. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todos os seus pregos, e todos os pregos do átrio, serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batidas para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este entre os filhos de Israel pelas suas gerações. Capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os sábios de coração, a quem eu enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de artista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre o éfode, será da mesma obra, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidador, como as gravuras de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor com engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes diante do Senhor sobre ambas os seus ombros, por memória. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, de obra de fieira as farás, e as porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra primorosa, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido o farás. Será quadrado e duplo, terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e o encherás de engastes de pedras, 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem, e a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante, e a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista, e a 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Serão engastadas em ouro nos seus encaixes. E serão aquelas pedras conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, conforme os seus nomes. Serão esculpidas com gravura de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Farás também, sobre o peitoral, cordões de igual obra, de ouro puro, torcidos. Também farás no peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e porás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das correntes porás nos 2 engastes, e as porás sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral, na sua orla, que está do lado do éfode para dentro. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, junto à sua juntura, sobre o cinto do éfode. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode,
com um cordão azul, para que esteja sobre o cinto do éfode, e nunca o peitoral se separará do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário por memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, e estarão sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. E continuamente Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração perante o Senhor. Farás também o manto do éfode, todo de pano azul. E no meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Terá uma borda ao redor da sua abertura, como a abertura de uma couraça, para que se não rompa. E ao redor das suas abas farás romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e entre elas sinos de ouro ao redor. Um sino de ouro, uma romã, outro sino de ouro, outra romã estará nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, e ouvir-se-á o seu sonido, quando entrar no santuário perante o Senhor, e quando sair, para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com gravura de sinete, santidade ao Senhor. E a porás com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas. Que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas alçadas das suas santas dádivas. E estará sempre sobre a sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. E bordarás a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino, e farás um cinto de obra de bordador. E para os filhos de Arão farás túnicas e lhes farás cintos. Também lhes farás mitras para glória e ornamento. E com isso vestirás a Arão teu irmão, e também a seus filhos com ele. E os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne da nudez. Desde os lombos até as coxas serão. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Capítulo 29. Isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pães asmos, e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás como também o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão a túnica, e o manto do éfode, e o éfode, e o peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada do éfode, e porás a mitra sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. Então tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar os filhos de Arão, e os vestirás com túnicas, e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as mitras. E o sacerdócio lhes será por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Então farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E matarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre os intestinos, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu excremento, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás o seu sangue,
e o espargirás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em seus pedaços, e lavarás os seus intestinos e as suas pernas, e os porás sobre os seus pedaços e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto ao Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E espargirás o sangue sobre o altar ao redor. E tomarás do sangue que estiver sobre o altar, e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E será santificado ele e suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre os intestinos, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois os tomarás das suas mãos, e os queimarás sobre o altar em cima do holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o peito do carneiro da consagração que for de Arão, e o moverás com movimento perante o Senhor. E isto será a tua parte. E santificarás o peito da oferta movida, e a coxa da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro da consagração, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada ao Senhor. As vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá aquele dentre seus filhos, que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás, pois, o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne daquele carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que se fez expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho não as comerá, porque são santas. E se sobejar da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás o que sobejar com fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho para a oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E com 1 cordeiro a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, a oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para me administrarem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus.
E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. Farás também um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados será a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E cobri-lo-ás de ouro puro o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. De ambos os lados as farás. E serão para lugares dos varais para se levar com eles. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me acharei contigo. E Arão sobre ele queimará incenso aromático. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Incenso perpétuo será perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares. Tampouco derramareis sobre ele libação. E Arão sobre as suas pontas fará expiação 1 vez no ano, com o sangue do sacrifício pelo pecado da expiação. 1 vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. Isso dará a todo aquele que passar ao arrolamento, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. O ciclo é de 20 geras. A metade de 1 ciclo será a oferta ao Senhor. Todo aquele que passar ao arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade de 1 ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o darás para o serviço da tenda da congregação, e será por memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para queimar oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, porém, toma para ti das principais especiarias, da mais excelente mirra 500 ciclos, e da canela aromática a metade, isto é, 250, e de cálamo aromático 250, e de cássia 500, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim, e disto farás o azeite da santa unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Ungirás também a Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me administrem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não for sacerdote, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós.
O homem que compuser tal como este, ou que puser dele sobre estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias, estoraque, unha, gálbano, especiarias e incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Santíssimo vos será. Porém o incenso que fizeres conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo.